turbinado. Boa noite, Alvin. Eu gostei. Sempre turbinado. Tamo junto. Como é que tá, HG? Tudo bem, graças a Deus. Bacana demais? Tamo aí. Já sabemos que o Atlético, quer dizer, o Atlético já sabe, né? O seu adversário na Copa Libertadores da América, o Carabobo. Já foi lá? Não, na Venezuela já, mas para esse time eu não conhecia, não. Esse time é de 1997. 25 anos. Ele era, na época era o Valência. O Valência da Venezuela era mais famoso. O Valência tomou de 11 numa Libertadores. Era um time muito fraco. Teve problemas financeiros. Em 96 acabou. Em 97 foi fundado na cidade o Carabobo para substituir. Joga com um uniforme muito parecido com o da seleção venezuelana. Isso, venezuelana. E, inclusive, o nosso Henrique André conversou com o pessoal de lá, com o diretor de lá. Quando você quiser, a gente vai ouvir o diretor do Carabobo para saber um pouquinho deles, desse adversário do Atlético na Copa Libertadores. O Atlético que joga em Belo Horizonte é a segunda partida, joga a primeira fora de casa, joga na Venezuela no dia 22 de fevereiro. É na semana do dia 22 de fevereiro ao dia 1º de março. Então pode ser que mude alguma coisa, porque quem vai colocar a data certinha é a Conmebol, claro, mas depois de acompanhar a televisão, depois de ver o que era a televisão, né? Mas em princípio, dia 22 de fevereiro, o primeiro jogo na Venezuela e o segundo jogo em Belo Horizonte, dia 1º de março, no Mineirão. Ô Romano, é claro que a Copa do Mundo nos mostrou muito isso. Nos deu alguns tapas na cara, porque a gente se surpreendeu com alguns resultados, com o quarto colocado da competição e etc. Mas eu imagino que lá no Atlético ninguém deve ter reclamado, né, de jogar com o Carabobo, e os dirigentes do Carabobo é que devem ter ficado chateados em ter de cara o Atlético pelo caminho. Sabe que não? Engraçado que não. Aliás, deixa eu fazer um trocadilho aqui. Não existe Carabobo no futebol. Eu sabia que você ia soltar essa. Não, mas é porque é para fazer uma chamadinha para minha coluna no itatiaia.com.br, que eu justamente faço um alerta. Não existe mais Carabobo no futebol, Galo, dando um alerta ao Atlético. É o seguinte, eu acompanhei todo o processo do Henrique André conversando com o pessoal e eles estão animadíssimos. Porque é pela primeira vez nos 25 anos de história do Carabobo a oportunidade de enfrentar um campeão da Libertadores. Porque as 3 primeiras deles, né, que eles pararam no meio do caminho, eles não enfrentaram nenhum time de prateleira de cima. E de todos os times que estão nesta fase pré da Libertadores, o Atlético é o melhor ranqueado, que é o 11º. Então, eles estão encarando esse jogo como um jogo sensacional, algo inédito na história do Carabobo. E o Atlético também, eu não acredito que tenha ficado chateado, não. O duro é se você fosse jogar contra o Nacional de Potosí lá em cima, se pegasse o Huancayo também lá em cima do Peru. É por isso que eu te falei, como atração e etc., ótimo para o Carabobo, mas time por time, pegar de cara o Atlético não é uma tarefa das mais fáceis. Para você ter ideia, eu falo isso na minha coluna, o Atlético, em termos, assim, fazendo uma divagação de valores de elenco, o Atlético é 110 vezes mais valioso do que o Carabobo. O Carabobo tinha, nesse sorteio que foi feito hoje pela Libertadores, ele tinha a opção de pegar o Cerro Porteño, o Sporting Cristal, o Independente Medellín da Colômbia, o Milionários também da Colômbia, o Huracán da Argentina, o Always Red, que esse é de onde é? Da Bolívia, e o Fortaleza. Ele pegou aquele que é o melhor ranqueado campeão da Libertadores, o Atlético. Vamos ouvir o gerente de futebol? Vamos ouvir o gerente de futebol, até porque depois a gente vai falar qual será o próximo adversário do Atlético passando pelo Carabobo, porque tem muita gente perguntando. Já entra na primeira fase? Não entra na fase de grupos? Não entra na fase de grupos. Passando pelo Carabobo tem um outro adversário que a gente já vai falar também qual será esse adversário daqui a pouquinho. Mas primeiro o gerente de futebol do Carabobo, Federico Rojas, que começa falando da temporada do Carabobo e do duelo com o Atlético na Copa Libertadores da América, em entrevista ao nosso Henrique André. Venimos de una temporada que fue bastante sólida para Carabobo, en la que terminamos a tan solo un punto de meternos en la final. Evidentemente muchas expectativas con lo que generaba este sorteo. Ahora enfrentar a Atlético Mineiro creo que es un muy buen reto, una confrontación que también va a demostrar de qué estamos hechos, ¿no? Entendemos, por supuesto, el valor histórico de Atlético Mineiro, con tanto recorrido, con jugadores, por supuesto, de mucha envergadura, y yo creo que eso, por supuesto, siempre genera mucha expectativa para nosotros, por supuesto, asumir este reto de lo que va a ser
la fase previa 2. Sabemos lo que representa Atlético Mineiro, Belo Horizonte y con su vivencia hacia fútbol y de verdad que creo que va a ser una gran experiencia esta fase previa. El club se está reforzando para lo que es esta campaña. Hay una mezcla de jugadores extranjeros y locales muy interesantes, así que bueno, creo que va a ser un primer gran reto que vamos a sostener en este año 2023. Todos os confrontos da primeira fase, que não é a fase que o Atlético disputa a segunda fase, são 3 fases preliminares que tem a Copa Libertadores, todos os confrontos já foram definidos, o Atlético passando pelo Carabobo, jogos como eu disse no dia 22 de fevereiro e dia 1º de março, o Atlético pega o classificado entre Milionários da Colômbia e o Universidade Católica do Equador. Não é o famoso Universidade Católica do Chile, é a Universidade Católica do Equador. Universidade Católica do Equador e Milionários da Colômbia farão um dos confrontos da segunda fase. E na terceira fase, o vencedor pega o vencedor de Atlético e Carabobo. Agora, o Milionário seria, na sequência, o Atlético passando, o adversário mais cascudo, né? Mais cascudo, mais acostumado a disputar competições da envergadura de uma Libertadores, mais acostumado a enfrentar equipes brasileiras, se bem que o Universidade Quito foi eliminado esse ano pelo Santos. O Santos ganhou de 3-2 lá e 1-0 aqui, mas é um adversário, o Milionários, mais tarimbado, mais acostumado. Agora, sobre o que disse o diretor de futebol do Carabobo, ele enalteceu a campanha que o time dele fez, foi o 3º colocado no campeonato local, falando também da importância que é o jogo, enalteceu o Atlético, né? Falou da grandeza do Atlético e falou da alegria que será enfrentar o Atlético, esse confronto contra o Atlético pela Libertadores. Ô Everton, e como o Atlético está vindo da fase preliminar da Copa Libertadores, ele entra chegando, né, à fase de grupos, passando pelo Carabobo, depois possivelmente por um Milionários ou Universidade Católica do Equador, o Atlético entrando na fase de grupos, aí, se você está falando de cascudo, haja cascudo, viu? Porque o Atlético vem de uma fase preliminar, então ele vai entrar e não entra como cabeça de chave. Ele já vai entrar num grupo pré-definido e de muita dificuldade. Então o Atlético temos 8 grupos na fase de grupos da Copa Libertadores. Desses 8 grupos, 6 deles têm brasileiro. 6 têm brasileiro. Então a chance de o Atlético pegar um brasileiro já na fase de grupos é muito grande.